Ontem, dia 24 de abril de 2020, meu aniversário de 32 anos, foi um dia que será lembrado durante muito tempo na história do Brasil. Foi o dia em que foi enterrada a parceria entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro. Uma união que parecia muito forte, muito promissora para os conservadores e os eleitores do Bolsonaro. Uma união que deve estar, uma separação que deve estar surpreendendo inclusive a mulher do Sérgio Moro, que alguns meses atrás tuitou que não via nenhuma diferença entre o Sérgio Moro e o Jair Bolsonaro. Mas ontem o Sérgio Moro assinou a demissão dele. Demissão é um termo comum, na verdade ele assinou a exoneração, mas é detalhe técnico. É praticamente a mesma coisa. Enfim, ele assinou a demissão, ele não é mais ministro da Justiça e deu uma coletiva de imprensa, uma coletiva um pouco arrastada, por causa da maneira dele de falar, mas que ele colocou várias coisas. Inclusive ele colocou que um dos grandes motivos pelo qual ele estava saindo é porque o Bolsonaro não cumpriu o que ele tinha prometido, que era dar carta branca para o Sérgio Moro fazer o que ele achasse melhor no Ministério da Justiça, mas também porque o Bolsonaro queria mudar, né, os comandantes da Polícia Federal. E ele deixou a entender, ele deu ali a pista, fez a acusação de que isso era para proteger os filhos do Bolsonaro. No momento em que o Carlos, o Flávio e o Eduardo estão sendo investigados dentro da Polícia Federal, o Jair Bolsonaro queria um membro da Polícia Federal que falasse para ele o que estava acontecendo, que explicasse, que desse informações privilegiadas. E aí o Sérgio Moro, que quando foi no Roda Viva, quando foi na Jovem Pan, ele disse que tinha nada a ver, que era isso mesmo, que era tudo bem, que tá tudo tranquilo, o presidente era maravilhoso, fantástico. Ontem ele resolveu mudar o discurso e dizer que o presidente estava interferindo na Polícia Federal, que foi uma coisa que nem o PT fez. Nem o PT fez. Depois dessa acusação, o Bolsonaro, né, foi fazer uma coletiva também muito difícil, porque ele falou muita coisa sem sentido. Gente, quem reclamava da Dilma, ó, não tá podendo reclamar. E dentre as coisas que o Bolsonaro disse, era que o Moro, ele queria um cargo no STF. Ele fez uma chantagem e o Bolsonaro não cedeu. Então tá esse fogo cruzado. O Bolsonaro acusando o Moro de ser um chantagista, o Moro acusando o Bolsonaro de ser uma pessoa que quer interferir na Polícia Federal. Ontem, inclusive, no jornal, saiu print de uma conversa do Moro com a Carla Zambelli, que a Carla Zambelli foi lá e disse que Moro, eu te ajudo a conseguir um cargo no STF e tal, não sei o quê. E o Moro disse que, Carla, eu não estou à venda. Que é uma maneira muito estranha de se comunicar com alguém. Parece, assim, propaganda. Enfim. Moral da história, que rolou as farpas, o Moro sai fragilizando o governo Bolsonaro e tem todo esse clima de acusação. Inclusive, Moro, quem te viu, quem te vê, hein? Usando mensagem de rede de mensagem, usando print do WhatsApp para provar alguma coisa. Menino, se fosse o Telegram, eu acho que ia ser maravilhoso. Minha opinião sobre essa história, os dois estão falando a verdade, os dois estão mentindo. O Bolsonaro, ele queria mudar o comando da Polícia Federal para proteger os filhos. O Moro, que já estava chateado, não estava conseguindo ali ser o super-ministro que ele queria ser, então pediu um cargo do STF em troca.
E aí o Bolsonaro olhou pro Moro e disse: claro, na volta a gente compra. O Moro não acreditou e resolveu que ele ganhava mais se ele rompesse com o governo e saísse como um herói para construir o nome dele para 2022. A Carla Zambelli, que não estava entendendo muito a jogada do Moro, foi lá pro Moro e mandou uma mensagenzinha: Moro, eu te ajudo a conseguir o cargo no STF. E aí o Moro viu uma oportunidade e jogou ali aquela mensagenzinha: Carla, eu não estou à venda. Esperou ela responder e deu um print na mesma hora, já preparado, já para o Jornal Nacional do dia de ontem. E aí, no final das contas, gente, política, não pode acreditar em herói na política. No final, Moro queria sim uma vaga no STF. O Bolsonaro quer sim interferir nas investigações. E o Moro rompeu agora para construir o nome dele para o futuro, porque ele está vendo que o bolsonarismo não vai se sustentar. Porque se o Moro fosse essa pessoa, esse herói nacional, ele teria já se pronunciado em relação ao Queiroz, ao Laranjal. Ele não estaria intimando pessoas que fazem posts contra o presidente, ao invés de ficar investigando as irregularidades dentro do governo. O Moro ele está saindo agora porque ele é político. O Moro é, acima de tudo, um político. Espero que tenha gostado aí da minha opinião, da minha análise, do meu chute. E eu tô com essa camisa mais pra provocar do que realmente acredito, então não é por causa da Camila que você vai. Não é por causa da camisa que você vai me cancelar. Valeu.